Como dar um mata-leão em alguém. Pegando seu adversário por trás. Pegue os ombros ou um dos braços do seu adversário para criar uma base. Se o seu adversário estiver tentando brigar com você, pegue-o pelo pulso com a sua mão não dominante e pelo ombro com a mão dominante. Caso você e ele estejam em uma luta de arte marcial, segure-o pelos ombros e passe os dedos pelas escápulas dele para se orientar. Você pode dar o mata-leão enquanto estiver alinhado à pessoa ou mais para um dos lados dela. Faça bastante pressão com as mãos depois de segurar o seu adversário. Você não vai conseguir subjugar o seu adversário sem um mínimo de resistência. O ideal é segurá-lo e virar o seu corpo em menos de 2 segundos. Você pode derrubar o seu adversário e dar o mata-leão no chão ou aplicar o golpe de pé. Puxe o seu adversário enquanto força a girar os ombros e fique atrás dele. Depois de segurar os ombros do seu adversário, empurre-o com a sua mão dominante enquanto o puxa com a não dominante. Ele vai girar na direção oposta a você. Nesse momento, passe o seu braço dominante pelo peito ou pescoço. Caso você tenha segurado o braço dele, puxe os pulsos na sua direção e para o lado. Antes de deslizar o seu braço dominante pelo peito dele e fazer o giro. Se você é menor ou a pessoa está resistindo bem à sua investida, coloque a sua perna que está mais próxima dela para trás e tente fazê-la tropeçar. Se você estiver sendo agredido, mas conseguir segurar o pulso da pessoa, gire-o para dentro e o puxe para desarmar o seu adversário. Puxe a pessoa na sua direção e passe o seu braço dominante pelo pescoço dela. A primeira coisa que você deve fazer quando estiver atrás do seu adversário é passar o braço dominante pelo peito dele. Puxe-o na sua direção e ajuste o seu antebraço até ele se encaixar em volta do pescoço da pessoa. Nesse momento, ela vai levantar os braços para tentar proteger a região, criando a abertura para você colocar a sua mão não dominante atrás da cabeça dela. Pode ser que o seu instinto seja pegar as mãos da pessoa com a mão que está livre. Mas não faça isso. Do contrário, você vai perder a força que está exercendo por trás da cabeça dela. Se a pessoa estiver agredindo você, puxe-a de um lado a outro enquanto ajusta a sua posição até ela ficar desorientada. Quando o seu adversário levantar os braços para proteger o pescoço, ele provavelmente vai pegar o seu antebraço com as mãos para se livrar. Nessa hora, segure-o pelos ombros e aperte com toda a sua força, fazendo pressão com o mata-leão. Deslize o seu antebraço dominante por baixo do queixo do seu adversário. Ajuste o seu braço dominante até o seu antebraço ficar firme entre o queixo e o peito da pessoa. Em seguida, ponha a mão atrás do pescoço dela para estabilizar a sua posição. Não tente balançar a pessoa de um lado a outro depois de passar a mão por baixo do queixo. Ou você pode acabar causando algum dano permanente na coluna dela. Passe a sua mão não dominante por trás da cabeça da pessoa. Passe a sua mão não dominante por trás da nuca do seu adversário, entre o pescoço e o centro da cabeça. Aproxime o polegar da orelha do lado oposto do seu corpo. Por exemplo, se você é destro, levante o braço esquerdo por trás da cabeça da pessoa e aproxime o polegar da sua orelha direita.
Passe a mão dominante por baixo do seu braço para travar a posição. Você precisa passar a mão dominante por dentro da dobra do seu cotovelo não dominante para estabilizar a posição. Quanto mais o seu adversário tentar escapar, maior vai ser a pressão no pescoço dele. Isso também ajuda a estabilizar a sua mão dominante. Se você não se segurar no seu braço, vai ter que usar somente a força do outro para conter a pessoa. Faça pressão nos lados do pescoço do seu adversário com o braço dominante. Flexione o cotovelo e o braço dominante até o seu antebraço de um lado e o bíceps do outro fazerem pressão dos lados do pescoço da pessoa. Em seguida, projete o braço não dominante para frente e incline a cabeça dela para baixo para aumentar ainda mais a pressão e reduzir a circulação. Incline o corpo para trás e afaste os pés para reduzir a resistência da pessoa. O objetivo do mata-leão não é cortar a circulação do ar. Não tente fechar a garganta da pessoa com o antebraço. Gire os quadris e projete a virilha contra as costas do seu adversário. Quando você conseguir conter o seu adversário, gire o tronco e encaixe a virilha contra as costas dele. Isso vai evitar que ele mude de ângulo e dê algum contragolpe na sua direção. Use o quadril mais natural de acordo com o tamanho do seu adversário. Se ele é maior, use o lado dominante. Se é menor, use o não dominante. Fique nessa posição por 10 segundos ou até o seu adversário parar de resistir. Dê o mata-leão de lado se você não conseguir ficar atrás do seu adversário. Você pode aplicar o golpe de lado se conseguir desviar de um soco do seu adversário. Quando ele ainda estiver com o braço estendido, deslize-o por baixo do ombro e passe a mão dominante pelo lado oposto do pescoço dele. Levante esse braço. Junte as mãos em volta do queixo da pessoa e aperte. Incline a cabeça da pessoa até ela perder o equilíbrio. Essa versão do golpe só limita a circulação de um lado do pescoço. Ela não é a versão mais recomendada, já que não impede o adversário de usar o braço não dominante, dando o mata-leão com segurança. Solte o seu adversário depois de 10 segundos. A menos que você esteja correndo risco imediato. O tempo máximo pelo qual uma pessoa pode receber esse tipo de pressão no pescoço sem haver riscos de danos permanentes é de 15 segundos. Se você fizer pressão nas principais artérias do pescoço corretamente, o seu adversário vai ficar fraco dentro de 5 a 9 segundos. Não corte a respiração do seu adversário. O ideal é que você tente apenas fazer pressão nas artérias do seu adversário. Do contrário, pode acabar danificando a traqueia dele. Lembre-se de que o objetivo do mata-leão é restringir a circulação, não a passagem do ar. Solte o seu adversário se ele der 2 toques no seu antebraço. 2 toques ou tapinhas leves no antebraço são um sinal universal de desistência em lutas de artes marciais. Solte o seu adversário imediatamente se ele fizer algo do tipo, ou você corre o risco de causar danos permanentes. É normal ver essa estratégia em lutas de artes marciais em que um dos participantes está subjugado. Não brinque com a segurança do seu adversário. Não dê o mata-leão em pessoas com problemas cardiorrespiratórios. O mata-leão limita a circulação até o cérebro. Sendo assim,
Pessoas com problemas cardíacos ou de pressão correm o risco de sofrer uma parada ou outro quadro do tipo nessas horas. Nunca ponha a segurança de ninguém em risco. Chame uma ambulância imediatamente se qualquer pessoa sofrer um ataque cardiorrespiratório com um mata-leão seu ou não acordar depois de 10 a 15 segundos.